Olá pessoal, meu nome é Raimundo e eu venho trazer hoje mais um vídeo para a nossa playlist de Laboratório de Eletrônica, em que nós vamos abordar o circuito amplificador subtrator ou amplificador diferencial, utilizando o TL084. Mas antes de irmos para o vídeo, não esqueça de se inscrever, de curtir e de ativar as notificações aqui para não perder nenhum vídeo da nossa playlist, certo? Então vamos para o vídeo. Então, pessoal, nós temos aqui o nosso esquemático, né, do nosso amplificador subtrator, o amplificador diferencial, certo? Em que nós temos nosso amplificador operacional, o TL084, nós temos a nossa malha de realimentação, composta pelo resistor R3, que está conectado à entrada inversora, que está conectado ao resistor R1, que está conectado à nossa entrada V1. Nós temos aqui também a nossa entrada V2, que está conectada ao resistor R2, que está conectada à nossa entrada não inversora, que está conectada ao nosso resistor R4, que vai para o terra. Então, para conseguirmos chegar à nossa equação do V0, ou da nossa saída, é o mesmo passo a passo do amplificador somador. Primeiramente, nós determinamos as correntes que fluem no nosso circuito. No caso aqui, nós temos I1, que vem da entrada V1, e I2, proveniente da nossa entrada V2. Percebam que I1, ao chegar no nó da nossa entrada inversora, ele segue direto para o nosso resistor R3, já que a impedância de entrada do nosso amplificador é infinita. Então nós montamos aqui já a expressão do I1, pela lei de Ohm, certo? V1 menos V- sobre R1 será igual a V- menos V0 sobre R3, como mostra aqui nessa expressão. I1 é igual a V1 menos V- sobre R1, que é igual a V- menos V0 sobre R3. Então agora, o nosso próximo passo é encontrar a nossa tensão V+, nessa nossa malha da entrada V2, certo? Perceba que, devido à alta impedância de entrada do nosso amplificador, a nossa corrente I2, ao chegar em V+, ela segue diretamente para R4, certo? Então, nossos resistores R2 e R4 eles estão em série. E estando em série, nós podemos aplicar aqui um divisor de tensão para encontrar o V+. Ou seja, o nosso V+, vai ser igual a V2, que multiplica R4 sobre R2 mais R4, certo? Então, aqui com a nossa equação de I1, nós já podemos isolar o V0, certo? Em que nós teremos V0 igual a V-, que multiplica R1 mais R3 sobre R1, menos V1 sobre R3 sobre R1. Mas nós temos aqui aquela relação que nos diz que V+, é aproximadamente V-. Então, substituindo esse V- por esse V+ aqui, que é o nosso divisor de tensão, em cima do resistor R4, nós temos V0, que é igual a V2, que multiplica R4 sobre R2 mais R4, que multiplica R1 mais R3 sobre R1, menos V1, que multiplica R3 sobre R1. Aqui, nós já temos a expressão do nosso V0. Então, perceba, nós temos V2, que multiplica todo esse valor aqui, certo? Todo esse coeficiente, menos V1, que multiplica esse outro coeficiente aqui. Então, nós já temos a nossa subtração na saída. V2 menos V1. Para facilitar os nossos cálculos, nós podemos adotar R1 igual a R2, e chamar de Rx, certo? E R3 igual a R4 e chamar de Ry. Substituindo nesta equação aqui de V0, nós obtemos essa daqui. V0 é igual a Ry sobre Rx, que multiplica V2 menos V1. Então, essa é a nossa equação final do V0. Essa é uma equação mais generalista. Caso você não queira adotar R1 igual a R2, R3 igual a R4, você pode fazer por essa expressão aqui. Mas no nosso caso, nós vamos adotar o R1 igual a R2 e o R3 igual a R4. Portanto, nós vamos utilizar essa expressão na hora de comparar os resultados, certo? Com a parte prática, que é o que nós vamos fazer agora. Então, pessoal, com o nosso circuito amplificador subtrator montado aqui na nossa protoboard, nós temos aqui a nossa alimentação do nosso CI, que aqui nesse nó de cima nós temos o menos VCC, que é esse fio verde conectado ao pino 11. Nós temos o mais VCC conectado ao pino 4. Nós vamos utilizar os pinos 5, 6 e 7, que o pino 5 é a entrada não inversora, o pino 6 é a entrada inversora e o pino 7 é a nossa saída. Todos os resistores que nós vamos utilizar são de 1 kΩ. Aqui nós temos a malha de realimentação negativa, né? Aqui nós temos o primeiro resistor de 1K que conecta o pino 7 ao pino 6. Nós temos aqui ainda no pino 6 o nosso segundo resistor de 1K, que vai ser conectado à nossa entrada V1. Aqui no pino 5 nós temos dois resistores também conectados. Esse primeiro resistor que vai ser conectado à entrada V2 e o outro vindo para o terra, certo? E agora nós vamos ver os resultados do nosso osciloscópio. Lembrando que aqui na entrada V2 nós vamos estar aplicando a tensão CC de 12 volts e na entrada V1 uma tensão CC de 5 volts. E vamos observar a nossa saída, vista aqui do nosso multímetro. Então, pessoal, aqui com o nosso circuito já alimentado e
com o nosso multímetro ajustado para a medição da tensão contínua, nós podemos observar aqui o nível de tensão na entrada V1, 5.2 volts, na nossa entrada V2, 11.4 volts, e na nossa saída a subtração entre elas, e na nossa saída a diferença de tensão entre as duas entradas, certo? Aproximadamente 5.7. E era isso que nós tínhamos para ver aqui na nossa prática. Então, pessoal, esse foi o nosso circuito amplificador subtrator, certo? Espero que tenham gostado, que curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e até o próximo vídeo.